Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5. Nós estamos trabalhando este mês sobre o tema As aflições do justo, ou no mundo tereis aflições, como disse o Senhor Jesus Cristo, lá no Evangelho de João. Então, eu quero trabalhar esse texto com os irmãos. Amém? Do versículo 1 até o 8, diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado ou nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Curve a cabeça mais uma vez. Amado Deus, em nome de Jesus Cristo, que nessa noite a Tua palavra venha falar ao nosso coração, que nós venhamos ter entendimento, clareza, que nós venhamos receber, amado Deus, esta palavra com toda alegria em nossos corações, que o Teu Espírito Santo, amado Deus, plante essa semente no coração de cada um de nós nessa noite. Fala conosco, porque nós estamos aqui, amado Deus, para ouvir a Tua voz, para sentir o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, irmãos. Pensando num texto para continuarmos nesta temática deste mês, ficou evidenciado no meu coração fortemente esse texto de Romanos, capítulo 5, mais especificamente o versículo 3 e o versículo 4, que dizem assim: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. E aí Paulo dá uma sequência aqui para nós. Mas eu não posso entrar nesse texto e partir direto para os versículos 3 e 4, sem antes explicar aos irmãos o contexto. Nós precisamos ter o entendimento completo, porque este assunto não foi introduzido aqui à toa, não foi colocado aqui de maneira separada, ele está dentro de um contexto. E para nós entendermos o que Paulo quis dizer, que nós devemos nos gloriar, exultar, alegrar nas nossas tribulações, para nós entendermos isso, precisamos entender a doutrina da justificação, porque ela é essencial aqui nesta passagem. Paulo está falando exatamente disso. E a doutrina da justificação, ela traz bênçãos para cada um de nós, quando nós a entendemos dentro da própria Escritura. Quando nós entendemos o que significa ser justificado, quando nós entendemos a importância da justificação. Quando nós falávamos no início aqui na igreja a respeito dos termos, os irmãos ficavam assustados. Mas à medida em que nós vamos explicando e vamos refletindo e voltamos no mesmo assunto, isso se torna comum para a igreja. Então, se tem irmãos aqui que, ao ouvirem a palavra justificação, já absorveram no seu coração o significado dessa doutrina, é um motivo para glorificar a Deus. Porque essa doutrina é uma doutrina essencial para a igreja. Amém?
Irmãos, Paulo trata aqui em Romanos de assuntos essenciais. No capítulo 1, capítulo 2, até o capítulo 13, ele vai falar sobre a imoralidade, o pecado, a corrupção do coração do homem, a religiosidade no capítulo 2. E no final, ou na metade do capítulo 3 em diante, ele vai tratar sobre a justificação. Ele vai tratar dessa doutrina especial para a igreja. E aí, quando ele chega aqui no capítulo 5, ele diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Amém? Vamos começar então pelo significado da palavra justificação. Justificação é o oposto de condenação. Amém? Condenação é uma coisa, justificação é outra, são coisas opostas. A justificação significa o seguinte: significa que quando Jesus pagou o preço naquela cruz, zerando a nossa conta, zerando a nossa dívida, a cédula que nos era contrária, como diz a palavra, foi rasgada, a dívida foi paga, a culpa do pecado foi paga na cruz, nós ficamos com a nossa conta zerada, sem dívida. É como se a gente estivesse devendo lá no banco, estivéssemos no vermelho. Puxa o extrato, está no vermelho. Alguém vai lá e paga a nossa dívida. Isso aconteceu de forma espiritual, éramos pecadores. E o Senhor Jesus foi lá então e pagou essa dívida. Amém? A nossa conta ficou zerada. Só que a nossa conta não podia ficar zerada, continuar zerada. O que acontece? Jesus, ou melhor, Deus, deposita em nós, nos entrega, nos presenteia com a justiça de Jesus Cristo. Ele coloca o saldo da conta de Jesus na nossa conta. E este é um saldo infinito, que não se acaba. Então, quando Deus olha para cada um de nós, aqueles que foram salvos por Jesus, aqueles que pertencem à igreja do Senhor, eu digo a igreja não placa, mas a igreja corpo de Cristo. Aqueles que fazem parte do corpo do Senhor, têm em si a justiça de Cristo. Tem na sua conta o saldo da justiça de Cristo. Então, todo aquele que se converte de verdade, ele é justificado. E nenhuma condenação mais existe para aqueles que estão em Cristo. Nenhuma condenação há. Por isso que Paulo fala, no texto que nós repetidas vezes lemos aqui com os irmãos, Romanos 8, 31 em diante. Quem os condenará? É Deus quem os justifica. Nós fomos justificados. Amém? Por isso que Paulo diz, vocês foram justificados. Então ele parte dessa premissa de que nós já somos justificados, pois mediante a fé. E ele diz que agora nós temos paz com Deus. E é preciso fazer também uma distinção aqui. Paz com Deus é diferente de paz de Deus. Paz de Deus é uma coisa e paz com Deus é outra. Vamos abrir rapidamente, ou se não quiser abrir, não precisa. Lá em Efésios, no capítulo 2 e versículo 3, Paulo diz o seguinte: entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Ou seja, todo aquele que ainda na época em que não era convertido, ou seja, que não tinha aceito Jesus em sua vida, não tinha recebido a dádiva da vida eterna em seu coração, ele era inimigo de Deus. Nós aqui, todos aqueles que são convertidos, todos nós, no passado éramos inimigos de Deus, por natureza. Porque o nosso pecado e as nossas inclinações afrontavam a santidade de Deus. Então nós éramos inimigos de Deus e não tínhamos paz com Deus. E Deus resolve então essa questão da nossa guerra contra Ele.
enviando o seu filho e o seu filho morrendo na cruz para que nós viéssemos a crer e aí temos agora paz com Deus. Então, essa paz que o apóstolo Paulo está falando aqui é um estado. Amém? É um estado. Nós agora estamos em paz com Deus. Nós agora somos amigos, jogamos no mesmo time. Amém? Antes não, antes o pecado fazia com que fôssemos inimigos de Deus e éramos naturalmente filhos da ira vindoura. Estaríamos prontos a receber a ira, a condenação de Deus. Mas Paulo está dizendo, vocês foram justificados por meio da fé e agora temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele prossegue aqui no texto e ele começa a citar, então, as bênçãos que essa justificação nos trouxe. Por isso que eu digo que é importante nós aprendermos a doutrina. Amém? Então ele vai dizer agora a bênção. O que a justificação trouxe para cada um de nós? Versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Ele está dizendo que agora Jesus nos introduz à presença de Deus Pai. Jesus agora nos garantiu o livre acesso a essa graça maravilhosa que cada um de nós agora, independente de termos cargo na igreja, não qualquer crente tem acesso a essa graça. O véu da separação foi rasgado de cima a baixo. Agora não precisamos mais de intercessores, sacerdotes. Agora, onde somente o sacerdote tinha acesso, qualquer um que se rende a Jesus tem acesso. Então ele está dizendo, Jesus nos introduziu a essa graça. E ela é uma graça que é firme, ou seja, nós podemos contar com ela todos os dias. Nós podemos desfrutar dessa graça, desse livre acesso ao Senhor todos os dias. E nós devemos buscar isso todos os dias. A graça que o Senhor nos deu hoje não vai servir para amanhã. Amanhã nós devemos buscar novamente desta fonte, e depois de amanhã da mesma forma, e todos os dias. Assim como as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. A graça do Senhor é uma fonte inesgotável, onde todo crente deve buscar matar a sua sede todos os dias. Porque agora o véu foi rasgado. E nós estamos firmes, no qual estamos firmes. Então, até aqui ele disse que nós fomos abençoados no passado, quando recebemos o Evangelho no coração e agora temos paz com Deus. Ele está dizendo que agora, no presente, nós podemos e devemos desfrutar desta graça, desta condição que a justificação nos deu. E agora ele diz que no futuro devemos nos alegrar na esperança da glória de Deus. Amém. Nós temos dito aos irmãos aqui que tudo o que a morte pode fazer na vida de um crente é entregá-lo imediatamente nas mãos do seu Senhor. E é isso que Paulo está dizendo, ele não coloca o obstáculo da morte no meio. Ele diz que nós devemos nos gloriar na esperança da glória de Deus. Aquele versículo de Romanos 8, que nós também citamos bastante aqui para os irmãos, que Paulo diz, Romanos 8:18. Eu tenho para mim que as aflições do tempo presente não há de se comparar com as glórias futuras. Então, é isso que Paulo está dizendo. Nós fomos abençoados no passado, somos abençoados no presente. E a nossa esperança está na glória de Deus, que vai ser revelada a cada um de nós. Essa é a bênção da justificação. Doutrina maravilhosa para a igreja. Doutrina para nós descansarmos no nosso coração. Para nós nos deleitarmos. Para nós nos alegrarmos. Fomos justificados, não somos mais inimigos de Deus. Temos acesso à graça maravilhosa de Deus todos os dias. E ainda podemos olhar lá na frente, no futuro, e depositar a nossa alegria lá.
E aí Paulo traz agora uma realidade. A realidade do dia a dia, da vida, do dia a dia, das demandas da vida, das aflições que nós estamos sujeitos a passar, dos problemas que nós estamos sujeitos a enfrentar. E ele diz, a questão da justificação ela não é só na questão espiritual, porque até agora ele tratou de questões espirituais. Mas ele diz o seguinte, e não somente isso, eu vou acrescentar algo interessante. Mas também devemos nos alegrar nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A gente, quando iniciou esse tema aqui, disse que somente alguém com um parafuso a menos na cabeça se alegra quando chega um momento de dificuldade, uma luta. Né? Até hoje nunca vi alguém pular de alegria porque perdeu o emprego, por exemplo, né? E coisas desse tipo. Mas o que Paulo está falando não é que a gente deve se alegrar com o problema em si. A gente deve se alegrar com o resultado que isso vai trazer para nós. Porque, irmãos, aqui Paulo está falando com crentes. Aqui Paulo está falando com filhos de Deus. E tudo nós sabemos que existe um propósito. Na nossa primeira ministração, nós trouxemos aqui um panorama geral sobre o tema aflição. E uma das questões que nós trabalhamos foi esta, que tudo existe um propósito, um trabalhar de Deus, uma circunstância de Deus, que nada acontece por acaso. Então, aqui quando Paulo está dizendo que nós devemos nos alegrar nas tribulações, e a palavra tribulação aqui, no original, tem a ideia de trazer pressão, nas pressões que nós sofremos, sejam emocionais, sejam das circunstâncias da vida. Paulo diz que nós devemos nos alegrar, porque o crente ele tem a convicção de que é Deus trabalhando na sua vida. Então, Deus ele molda. Romanos 9 diz que Deus pega o vaso e amassa e faz da vontade que ele quer, da maneira que ele deseja. Nós somos o barro. Quem é o oleiro na história é Deus. Então, é isso que Paulo está dizendo. Vocês têm que se alegrar não por causa do problema, mas sobre aquilo que o problema vai trazer como resultado. A glória de Deus se manifestando, a provisão de Deus, a experiência com Deus. E ele está dizendo o seguinte, porque essas pressões, essas tribulações, elas produzem a perseverança. E é nessa perseverança que Deus nos molda o caráter de Jesus Cristo. Então, toda luta, toda adversidade que o crente enfrenta, diferente daquele que não é crente ainda, é com o propósito de nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo. É de imprimir em nós, uma forma, a semelhança de Jesus. Homem experimentado de dores, que foi afligido, que passou por tentações, que se humilhou, que deu exemplo de humildade. Então, todas essas coisas Deus deseja trabalhar em cada um de nós. E Ele vai nos dando capacidade de ter perseverança no meio dessa transformação, que não é fácil, que é difícil. A gente tem consciência. Mas Ele diz que isso produz, isso não vem à toa, isso não é algo que acontece sem um propósito, ela produz alguma coisa, ela produz uma perseverança. E a perseverança, ela produz a experiência, que significa a aprovação. Todo aquele que passa pelo deserto, todo aquele que passa pela tribulação, todo aquele que é amassado pelo Senhor, ele tem a experiência. Se a gente passa por um problema e não tem a experiência daquilo ali, então algo aconteceu de errado. Se nós não absorvermos um ensinamento daquilo, então algo está errado. Mas Paulo está dizendo que neste propósito, nessa sequência lógica de Deus, existe um propósito. Imprimir em nós a imagem de Jesus e fazer com que a gente saia aprovado, como o ouro que passa pelo fogo, como o metal precioso trabalhado, como a escultura que é trabalhada. E ele fala algo interessante a respeito da esperança. Ora, a esperança não confunde. A nossa esperança,
ela não passa pela questão do será, da impossibilidade ou da probabilidade de dar errado. Ele disse, não, a nossa esperança ela é firme, ela não nos confunde, ela não titubeia para nenhum lado, ela é firme, nós podemos contar com ela. E ele dá um motivo, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, por nós. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor. Qual é a prova do amor de Deus? Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, este amor que é derramado em nosso coração é a firmeza da nossa certeza na esperança. Porque aquele que não poupou o seu único filho antes nos deu, também nos dará com ele todas as coisas. Então, irmãos, veja que maravilha é a doutrina da justificação e para que ela serve. Veja que não é algo somente um título, somente algo dentro da teologia, mas tem uma aplicação prática na vida. Tem uma função estabelecida por Deus. Faz parte de um processo que o próprio Deus estabeleceu. Amém? Em nome de Jesus, fique em pé. Curve a cabeça mais uma vez. Querido Deus, nos ajuda, amado Deus, a darmos valor a essas verdades que a Tua palavra nos apresenta. Ajuda o nosso coração a receber, amado Deus, estes ensinamentos tão preciosos e valiosos para nós. Ajuda a nos alegrarmos, amado Deus, nesses fatos, nessas verdades que a Tua palavra nos traz. Nos ajuda a colocar a esperança, amado Deus, do nosso coração na glória do Senhor, que nos será revelada, nos será mostrada. A glória que nós vamos experimentar um dia. Em nome de Jesus Cristo. Que essas verdades, Senhor amado, sejam gravadas a fogo no nosso coração. E que nós venhamos entender estes processos que o Senhor menciona aqui na sua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nas nossas tribulações, venhamos entender, amado Deus, o propósito real delas, que não é de nos matar, mas de nos moldar, de nos fazer próximos do Senhor, de nos fazermos íntimos do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nos dê essa capacidade de amadurecermos nesse sentido, de termos essa consciência, de não murmurarmos na hora da tribulação, da pressão. Em nome de Jesus Cristo, que possamos contar com a Tua graça, amado Deus, neste processo e sermos perseverantes e, por fim, aprovados pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que a maior prova de amor que o Senhor nos deu possa ser suficiente para o nosso coração que deseja tantas coisas. O sacrifício do Teu Santo Filho Jesus Cristo seja suficiente para nós entendermos o Teu amor. Em nome de Jesus, Pai, nos faz enxergar essas coisas. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pai amado, nós queremos te louvar por esse culto. Obrigado a Deus pela Tua palavra. Abençoamos a nossa semana, pedimos a Tua graça no nosso culto de oração, a nossa escola bíblica e a nossa comunhão na quinta-feira, que todos estejam aqui, que seja uma festa agradável, gostosa. Ó Deus, o nosso culto de manhã no domingo também, a ceia do Senhor, seja um momento especial, de muita graça do Senhor derramada no nosso meio, de cura, de visitação do Teu Espírito Santo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e o consolo do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para todos sempre. Amém. Não esqueça de dar um abraço no Alessandro e no Adriano, tá bom?
E um abraço nos seus irmãos aí, em nome de Jesus.